Mateus capítulo 27, versículo 50. Mateus 27, 50. Em nome de Jesus. Hoje mais cedo, no primeiro culto que eu realizei, eu falei com as pessoas a respeito dessa palavra. Olhem para mim aqui, por gentileza, em nome de Jesus, por favor. Nós sempre procuramos trazer uma mensagem onde às vezes ou nós ensinamos alguma coisa, uma mensagem de ensino ou de exortação, uma mensagem de salvação. Hoje a mensagem que eu quero trazer à igreja é uma mensagem para que possa despertar em você duas coisas. Primeira, a rejeição pelo fracasso, pela derrota, a revolta contra a situação difícil, a situação de morte, e que venha despertar em você a fé. Porque, como eu disse semana passada, hoje eu quero estar preparando toda a igreja para o mês de março, que será o mês da ressurreição. Março será o mês do quê? O mês do quê? Da ressurreição. Porque é no mês de março que acontece, que vai estar acontecendo a sexta-feira da paixão de Cristo e o domingo da ressurreição, domingo da Páscoa, que indica a ressurreição do Senhor Jesus. Só que, em nome de Jesus, eu já reuni os pastores, orientei os pastores e nós conversamos, nós oramos e determinamos com Deus propósitos de jejuns e orações nesse mês de março, a fim de que a vida de todos na igreja possa ressuscitar. Porque há pessoas dentro da igreja que existem áreas da vida que estão mortas. Elas entraram um dia no túmulo desta morte financeira, espiritual, sentimental, conjugal, familiar, física, no tocante à doença, e lá ela continua. Jesus entrou no túmulo, e entrou no túmulo como? Morto. Como é que Jesus entrou no túmulo? Morto, mas lá ele não permaneceu. Amém? Entrou numa sexta-feira e domingo ele saiu de lá vivo. Amém, igreja? Ressuscitou. Aquelas que foram até o túmulo para ver o corpo do Senhor Jesus, encontraram a pedra removida e lá não mais estava o corpo de Jesus. E dois varões, dois anjos de Deus, viram para elas e dizem: ele não está aqui, mas ressuscitou. Diga, ele não está aqui, mas ressuscitou. Só que eles perguntaram uma coisa para elas, dizendo assim, coloque atenção nisso: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Vocês estão buscando no lugar errado, ele só passou por aqui, ele não continua aqui. Olha para mim aqui, por gentileza, e com tristeza eu falo isso. Talvez um dia você entrou no túmulo da doença e lá você continua até hoje. Você é encontrado entre os doentes. Eu não aceito isso, em nome de Jesus. Você aceita, pessoal? Não, eu não aceito isso. Como seu pastor, eu não aceito isso. Você tem que sair desse túmulo de doença. E vai sair em nome de Jesus. Amém? De repente um dia você entrou no túmulo do azar sentimental e de lá você não saiu até hoje. Você não é feliz no amor. Você não conseguiu vencer o seu problema sentimental até hoje, o seu problema conjugal. Você de repente entrou no túmulo do problema familiar e o problema familiar continua até hoje. Jesus entrou no túmulo como? Morto, mas não ficou lá.
Ele saiu do túmulo vivo. Ou seja, a tua vida, ela pode ter entrado num túmulo de azar sentimental, familiar, profissional, financeiro, mas ela tem que sair desse túmulo em nome de Jesus. Ela tem que ressuscitar, e diga, ela vai ressuscitar. Só quem crê, diga, vai ressuscitar em nome de Jesus. Poxa, por que vai ressuscitar? Primeiro, porque Deus pode. Segundo, porque eu tenho certeza que Deus quer. Porque aquele homem leproso chegou diante de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se eu não me purificar agora, o Senhor sabe que essas pessoas vão me apedrejar, porque eu não podia estar aqui agora diante delas. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Imediatamente Jesus vira para ele e diz assim: eu quero, fica limpo. Jesus quer ressuscitar a sua vida. Amém, pessoal? Jesus quer ressuscitar a tua vida. Está escrito aí no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 50, vejam comigo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o quê? O Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Olha para mim, por favor, para eu ensinar para você também. Quando ele diz que o véu se rasgou, em breve nós vamos mostrar mais uma vez aqui no telão também, para todos poderem entender. Você sabe que no tabernáculo, no templo, havia o santo lugar, onde o sacerdote podia entrar para prestar serviços sagrados ao Senhor. E havia um véu que fazia a separação entre esse santo lugar e um lugar onde estava a Arca da Aliança, chamado Santo dos Santos. Qual o nome do lugar? Santo dos Santos. Ninguém podia entrar a não ser o sumo sacerdote, uma vez no ano apenas, para oferecer, então fazer expiação, levando o sangue dos animais que foram sacrificados, para fazer expiação pelos seus pecados e os pecados do povo. Tá certo isso? Então havia um véu. Esse véu era o símbolo do que acontecia verdadeiramente. Havia uma separação entre o homem e Deus, Deus e o homem. No Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, quando ele diz está consumado, ele se rende ao Pai. A Bíblia diz que esse véu imediatamente é rasgado, o véu da separação. Qual o véu, pessoal? O véu da separação, ou seja, o que fazia separação entre o homem e Deus, Deus e o homem, o Senhor Jesus rasgou, acabou. Por isso que eu devo a minha vida a Jesus, e você também. Por isso nós devemos a nossa vida a Jesus, porque antes do sacrifício de Jesus, o ser humano não tinha acesso à presença de quem? De Deus. Mas Jesus vem, derrama o sangue dele na cruz do Calvário, e através do seu sangue todos podem ter os seus pecados lavados, todos são remidos e tem livre acesso à presença de Deus, porque o véu se rasgou para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Ele é digno de ser adorado por isso que ele fez. Amém? Mas isso as pessoas não sabiam. Por favor, coloque atenção, quero que você pegue o Espírito. Eu procuro dar, enfim, o mais explicado possível. Eu queria que você entendesse realmente. Até então, Jesus morreu na cruz. Está aí. E aí, morreu na cruz. Quem viu isso acontecer? Ninguém viu. O que aconteceu com os discípulos? Todos ficaram o quê? Temerosos, com medo terrível. Os discípulos voltaram à sua vida normal. Dois deles, lembra que há um tempinho atrás eu preguei aqui na igreja a respeito do caminho de Emaús? Dois discípulos de Jesus que estavam indo embora de Jerusalém, já tinham ido embora de Jerusalém, indo pelo caminho de Emaús, indo embora. E o próprio Jesus, só que eles não o reconheceram, começa a andar do lado deles e a conversar com eles. Vem cá, estão falando de quê? Aí eles viram para Jesus, sem saber que era ele, perdão, e dizem: ué, só você que não sabe, rapaz, do que aconteceu? Aí Jesus dá uma de bobo e fala, dá uma de bobo é por minha conta, tá bom, pessoal? Jesus dá uma de bobo e fala: mas vem cá, aconteceu o que, rapaz?
Aí eles falam: rapaz, o profeta que acabou de morrer, morreu há 3 dias atrás em Jerusalém, você não ouviu falar não, rapaz? Profeta de Deus e tal, enfim. Aí o que eles dizem para Jesus? Nós achávamos que era ele quem haveria de remir Israel. Nós achávamos. Se achava, quer dizer que não acha mais. Já desistimos. Está entendendo o que eu estou dizendo? Desistimos. Por quê? Porque só tinham visto o que até então? A morte de Jesus. Eles só tinham visto o quê? A morte de Jesus. Meus amados, olha para mim aqui. Isso é muito forte, mais do que você possa imaginar o que eu vou dizer. Tem muitas pessoas que conhecem você, que sabem que você está na igreja, que viram e reconhecem que você se sacrifica por causa da sua fé, que você morreu para as coisas do mundo, tanto é que ela nem te chama mais, ou não é verdade, para determinadas coisas, porque ela diz: não, fulano morreu para esse mundo, não quer mais saber das coisas desse mundo, não é verdade? Quantas pessoas não olhavam para Jesus na cruz? Alguns meneavam a cabeça, outros blasfemavam, outros ignoravam, outros apenas choravam, outros lamentavam. Sim ou não? E de repente é isso que tem acontecido na tua vida. As pessoas viram apenas você morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para as coisas erradas. Então alguns até choram por isso, alguns lamentam: poxa, fulano não participa mais disso, daquilo. Está entendendo o que eu estou falando? Alguns desdenham de você, alguns zombam de você pelo fato de você estar na igreja, como alguns zombavam de Jesus. Sim ou não? Mas eu quero mostrar uma coisa para você. Versículo 52. Quando Jesus morreu na cruz, e aqui não fala apenas da morte, vejam comigo aí, vamos ler novamente o versículo 51, por favor. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Ou seja, pessoas cristãs, pessoas santas. Santo quer dizer o que, pessoal? Separado para Deus. Pessoas que haviam decidido receber Jesus como Senhor e tinham uma vida separada para Deus e haviam morrido, estavam mortos por aqueles dias, porque para morrer basta o quê? Estar vivo. Quem está vivo aqui, diga eu. Olha o forte candidato aí. Então, meu amigo, estejamos prontos, firmes, em nome de Jesus, porque não sabemos o dia da nossa morte. Mas a Bíblia está nos ensinando aqui uma coisa: é diferente aquele que morre sem Jesus. Esse morre. A Bíblia está dizendo que aquele que morre em Cristo, esse dorme. Amém? Muitos corpos de santos que dormiam, estavam dormindo. Lembra quando a filha de Jairo era uma criança, morreu, Jesus falou: ela não está morta, mas ela apenas dorme. Amém, pessoal? Está dormindo. Quando você morrer, você vai morrer de fato ou você vai dormir? Porque os que morrem em Cristo dormem e despertarão para a vida eterna. Amém, pessoal? Os que morrem sem Cristo morrem, e morrem eternamente para o sofrimento eterno. Despertam, sim, mas para o sofrimento eterno com Satanás e seus anjos. E não é isso que você quer, ou é? Não jogue fora a oportunidade que Deus te der. Então ele diz aqui, ó, aí veja agora comigo versículo 53: e saindo dos sepulcros, depois do quê? Não ouvi, depois do quê, pessoal? Quer dizer que eles ressuscitaram e saíram dos sepulcros quando? Depois da ressurreição de Jesus. Ou seja, o Espírito que ressuscitou a Jesus aproveitou e ressuscitou o quê? Outras pessoas. Está claro isso ou não? Está aí ou não está escrito na Bíblia? Está aqui, vamos lá, versículo 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Meu amigo, você imagine que coisa
coisa especial, que coisa extraordinária, que coisa grandiosa. Nunca, jamais alguém teria visto tal coisa e jamais veria de novo. Pessoas que estavam mortas, eles olhando para aquelas pessoas entrando em Jerusalém, pessoas dizendo: rapaz, é o fulano, é o Beltrano, não estava morto, não tinha morrido semana passada, que é isso? Nós sepultamos ele um dia desse, ele está entrando aqui. Veja comigo aí o versículo 54, que bacana. O centurião, tudo incrédulo, o centurião e os que com ele guardavam a quem? A Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Olha para mim aqui, presta atenção nisso. Você vai glorificar agora, em nome de Jesus, depois do que você ouviu o que eu vou dizer. Eu disse há instantes atrás que muitas pessoas, você pode estar certo disso, muitas pessoas até reconhecem que você morreu, sim, morreu com Cristo, morreu com Jesus, mas ele olha para a sua vida e ele vê que tua vida está morta em diversos aspectos. Então uns só lamentam, outros riem, outros zombam, outros ignoram, outros desdenham. Meu amigo e minha amiga, mas a partir do momento que o Espírito que ressuscitou a Jesus entrar na tua vida, nas tuas finanças, na tua saúde, na tua família, na tua vida sentimental, entrar em todas as áreas da tua vida, entrar com provisão, entrar com poder, com fogo, queimar o mal e fazer ressuscitar a sua vida, aqueles que duvidam vão olhar e vão dizer: esse é Filho de Deus verdadeiramente, Deus é com ele de fato e de verdade, e isso vai acontecer em nome de Jesus, meu amigo. E olha, pode olhar aqui para mim, eu não estou aqui brincando não, hein? Não estou falando isso para te empolgar não, eu creio que Deus pode fazer, e por que não haveria de fazer? Para glorificar o nome dele na tua vida. 2 discípulos já estavam indo embora. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando as mulheres disseram para os demais discípulos: ele ressuscitou, hein? Os discípulos disseram o quê? Ah, que é isso? Foi ou não foi? Mas quando eles viram, a coisa mudou, meu amigo. Mudou de figura. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, depois você lê esse capítulo todo, que ele é o capítulo considerado de ouro da Bíblia. Sabia? Capítulo de ouro da Bíblia Sagrada. Capítulo 15 de 1 Coríntios. A Bíblia diz: se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa pregação não vale nada. Se Jesus não ressuscitou, a fé é vã. Realmente. Uns choravam, outros isso, outro aquilo, mas quando viram o que aconteceu, quando viram algo extraordinário acontecer, quando viram que ele saiu do túmulo, mas não saiu para morrer de novo não, saiu vivo, e que o Espírito que o ressuscitou outras pessoas. Então até pessoas que pertenciam a Roma, soldados romanos, disseram: rapaz, esse realmente que nós matamos era o Filho de Deus. Pois. Veja se não é isso que tem que acontecer na sua vida, uma ressurreição, de maneira que você não precise de falar de Jesus para as pessoas. O teu caráter vai mostrar, a tua personalidade, a sua maneira de ser, mas as tuas vitórias também mostrarão, de maneira que a pessoa diga: eu vi, a vida dele estava morta realmente, a empresa estava morta realmente, e Deus ressuscitou. Essa pessoa, o casamento estava morto, mas Deus ressuscitou. Ela estava marcada para morrer por causa da doença, mas Deus ressuscitou. Então vão glorificar a Deus por causa da sua vida, em nome de Jesus. Amém, pessoal? O que aconteceu aqui nesses versos que eu falei para você? Você já deve ter ouvido dizer que quando o Senhor Jesus morreu na cruz, imediatamente ele desceu às profundezas do abismo, não é isso?
desceu às profundezas do abismo e tomou a chave do diabo, a chave da morte da mão de Satanás. Você diria: bispo, está escrito assim na Bíblia? Não, não está. Mas se você tiver a curiosidade, depois de você ler no capítulo 2 de Hebreus, você vai ler em um de seus versículos. Quando eu falo só o capítulo, é para você ler ele todo. Amém, pessoal? Para você não ficar no negócio só de um versículo ou outro na Bíblia, não. No capítulo 2 de Hebreus, você vai encontrar dizendo que quem era o detentor da chave da morte do inferno, sabe quem era? Quem era? Quem era, pessoal? O diabo, poxa. Então vamos lá, faz de conta que eu não perguntei. Quem era o detentor da chave da morte do inferno? Era quem, pessoal? O diabo. O diabo. Está lá escrito na Bíblia. Veja comigo Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18, está aqui no telão, você pode ler comigo em voz alta, por gentileza. João começa dizendo assim: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, o que Jesus disse para ele? Não temas, mais forte, o que ele disse? Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus amados, prestem atenção. Jesus morre na cruz, aquela tristeza toma conta. Está entendendo? Tristeza, os discípulos se veem: rapaz, e agora? E agora? Antes a gente se apoiava nele, ele estava aqui conosco, morreu, acabou. Como é que vai ser? O desespero toma conta, o desespero tomou conta de todos, todos atemorizados, todos tristes pela morte de Jesus, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Deus havia dito, Jesus havia dito: eu morro, mas no terceiro dia o que? Eu ressuscito, eu volto. O que acontece então? Jesus morre na cruz, ele desce às profundezas do abismo, aí lá embaixo ele encontra o diabo, detentor da chave da morte do inferno. Jesus chega para ele e diz: Satanás desgraçado, eu morri na cruz sem pecado nenhum. Os pecados que estavam em cima de mim não eram meus, eram das pessoas. Então você que até então podia escravizar as pessoas na morte, eu estou aqui para tomar da tua mão a chave da morte, a chave do inferno. E o que acontece? Jesus quebra os grilhões da morte, e ao terceiro dia, sabendo um domingo pela manhã, ele ressuscita dentre os mortos. E aqueles que estavam tristes, angustiados, quando veem Jesus vivo, podem glorificar a Deus, podem exaltar a Deus, a alegria volta. Eu quero dizer para você que aquela alegria que invadiu o coração das pessoas no passado, vai invadir o nosso coração, porque Deus vai fazer ressurreição acontecer na igreja, em nome de Jesus, para a sua glória. E quem crê, glorifique a Deus de todo o coração, em nome de Jesus. Eu estou pregando para você uma coisa que eu creio. Por isso, nesse mês de março, eu vou estar, se você quiser também, num propósito de jejum, de oração, oração na madrugada, pela tua vida, porque alguma coisa vai ter que acontecer, a ressurreição vai ter que acontecer na tua vida. Você pode ter entrado no túmulo da morte financeira, espiritual, física, espiritual, enfim, você pode ter entrado no túmulo da morte conjugal, sentimental, não importa. Mas assim como Jesus só passou por lá, não ficou, você também não vai ficar. Diga: eu não vou ficar, em nome de Jesus. Diga: minha vida não vai ficar morta, em nome de Jesus. Deus vai ressuscitar. O Espírito, digam isso, o Espírito que ressuscitou Jesus, ressuscitará a minha vida. Glória a Deus. Você crê nisso que eu estou falando? Por favor, só quem crê. Não fique em pé porque a pessoa do lado vai ficar, não. Só fique em pé se você diz: bispo, eu creio no que o senhor está pregando. Fique de pé e continue olhando para mim, em nome de Jesus, por favor.